Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre a paciência. Muitas vezes as pessoas nos dão dicas, né? Seja um pouco mais paciente, tem que ter paciência com aquela pessoa, tem que ser mais compreensivo, tente compreender, tente perdoar, tente amar, né? Tudo isso são virtudes que nós estamos ouvindo de muito tempo e que fazem parte da nossa vida e que são necessárias para o nosso crescimento e para a nossa convivência. Porque vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho. Nós estamos uns precisando dos outros, convivendo uns com os outros. Mas primeiro vamos explicar como o Espiritismo vê, como nós vemos através do Espiritismo a nossa vida. Nós não acreditamos que nós estamos aqui para sermos salvos. Então eu tenho que ser bem paciente, porque senão eu não vou ser salvo. Depois que eu morrer, que eu desencarnar, se eu não tiver muita paciência, eu não vou para o céu, e assim por diante. Nós não acreditamos nisso, porque o Espiritismo ele não é salvacionista. O Espiritismo é evolucionista. Isso quer dizer o quê? Que nós somos espíritos em evolução. Então nós vamos pensar um pouco sobre essa questão da evolução, né? Se eu sou um espírito em evolução, é claro que eu não vou conseguir, numa encarnação só, ser aquela pessoa mais paciente do mundo, mais compreensiva do mundo, mais amorosa do mundo, até mesmo porque não é uma gincana, não é uma disputa entre quem é melhor ou pior. Porque se nós desenvolvermos a paciência, não é só o benefício para o outro, o benefício maior é para nós mesmos. Mas daí nós vamos começar a questionar, mas então, para que serve a paciência então, se eu não vou para o céu, se eu tiver paciência, né? E mais uma vez nós vamos dizer que o Espiritismo é evolucionista, nós estamos aqui em evolução. Cada um de nós tem o seu tempo para evoluir. Uns conseguem ir um pouco mais adiante quando buscam o autoconhecimento e buscam a melhora. Outros às vezes ficam um pouco mais estacionados, mas mesmo assim estão no caminho do progresso e da evolução. Mas então por que tanta paciência, né? Porque isso nos ajuda a vivermos melhor conosco mesmo, em primeiro lugar, e com aqueles que estão ao nosso redor. Mas muitos vão dizer, mas não é fácil ter paciência, porque durante o dia a gente vive 1001 coisas assim que nos tiram a paciência. E agora nós estamos numa época assim que o avanço tecnológico, tudo é muito rápido. A gente pega o celular, basta botar a mão ali, tudo é muito rápido. A gente vive numa correria, muitas vezes, numa falta de tempo. E isso tem gerado em todos nós uma ansiedade. Tudo é para ontem. Eu já não tenho mais tempo para resolver as coisas agora, já tinha que estar resolvido. E isso vai criando dentro de nós uma instabilidade nas nossas emoções muito grande. Então, às vezes, a gente perde a paciência muito fácil. É muito fácil perder a paciência, porque a gente está com muita pressa. E às vezes a gente não entende o porquê de tanta pressa, porque as coisas podem ser resolvidas aos poucos, mas a gente tem muita pressa. A gente está no pensamento de muita pressa.
E se fala da síndrome do pensamento acelerado. É quando a gente pensa muita coisa, e não é tanta a qualidade dos pensamentos, mas a quantidade. São muitos pensamentos que a gente tem que trazem essa inquietação para nós. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a se conectar com o nosso interior, com a paz interior que todos nós temos. E aí nós voltamos para o ponto que nós começamos, que nós somos espíritos em evolução, e nós estamos nessa evolução buscando essa paz. E só consegue ter paciência quem já está trabalhando essa paz interiormente. Então, a paciência vem da paz interior. Vejam uma pessoa calma, paciente, ela tem paz interior. Vejam uma pessoa irritada, revoltada, o mundo interior dela não está bem, está em desequilíbrio. Mas nós vamos conviver diariamente com todas essas questões, até mesmo com os nossos desequilíbrios, porque vai ter aquele dia que aquela pessoa está irritada e ela vai nos irritar, e ela vai conseguir nos irritar porque nós não estamos em paz também. Então, o conselho que nos deram era desenvolver a paciência. Aí Platão viveu 400 e poucos anos antes de Cristo. Ele dizia assim, é necessário, era um filósofo, né? É necessário nós aprendermos a viver em paz com a sociedade, né? Aí Jesus nos disse que a paciência era muito importante, e ele mesmo exemplificou essa paciência, e tantos outros mestres vieram nos falar sobre a necessidade da paciência, e a gente começa a entender que ser paciente é uma questão de gerenciar bem as nossas emoções. Bom, para termos paciência, nós temos que ter paz interior. Mais um ponto. Mas nem sempre a gente está com paz interior. Faz parte da nossa caminhada, porque nós somos espíritos em evolução. Tudo bem, também. Ninguém aqui está concorrendo ao céu, porque nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que esse céu interior, ele se conquista dentro de nós. E a paciência é um bom caminho. E daí a gente diz assim, mas tudo isso eu acredito, tudo isso eu faço, entre aspas. Eu acho muito bonito a paciência, acho muito bonito aquelas pessoas que são bem pacientes, mas que nem Platão, por exemplo, que ele nos deu essa dica, né, que nós deveríamos viver bem em sociedade. Platão não vivia no mundo de hoje, vivia 400 e poucos anos antes de Cristo. Ele não vivia nesse mundo de agora, onde as coisas são tão aceleradas, onde a gente não pode perder tempo, onde as pessoas precisam ouvir as verdades, onde a gente tem que resolver as coisas do nosso jeito, porque isso tudo é muito bonito, é tudo muito filosófico, mas não dá para colocar em prática. Platão não pegava um trânsito que nem nós pegamos diariamente. E daí a gente tem esses pensamentos. É como se fala no caixa 2, é o nosso caixa 2 mental. A gente acredita, a gente acha bonito, mas a gente não pratica porque a gente quer dar o jeito da gente. E daí, se eu estou no trânsito, eu não vou seguir a dica de Platão, que disse que era bom a gente aprender a ter calma e paciência, porque ele sabe das coisas do tempo dele, ele não sabe de agora. Então eu vou resolver da minha maneira. Eu vou correr,
eu vou me atravessar na frente do outro, eu vou procurar um que está estressadinho, nós vamos sintonizar na mesma faixa, vai dar briga no trânsito, e assim eu resolvo minhas coisas. E daí no final do dia, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou muitas vezes doente. Uma pesquisa feita diz que aqueles que são mais irritados e que têm menos paciência, eles têm mais risco de ter pressão alta. São aquelas pessoas mais agitadas, elas têm mais risco de ter pressão alta. Ah, mas então eu vou ser a rainha da paciência. Eu vou engolir tudo, eu vou aceitar tudo, eu vou ficar quieto, tudo eu aceito, nada eu respondo, tá tudo bem, não tá bem, mas o que eu vou fazer? Deixa assim, né? Vamos fazer o quê? Aí eu sou a rainha da paciência. Também não faz bem. Engolir demais as coisas também nos adoece. Ah, mas então como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou exercitar essa paciência? Pensemos assim: paciência não é acomodação. Sempre, diariamente, vão existir momentos em que nós vamos ser, vai chegar até nós momentos em que a nossa paciência vai ter que ser exercitada. E isso é normal e isso é bom, porque nós somos espíritos em evolução. Estamos evoluindo até na paciência também. Nesses momentos, como é que age uma pessoa que tem paciência? Não vou procurar não me alterar junto. Porque a pessoa, quando está irritada e te irrita, ela te contagia. São vibrações que contagiam a gente. Mas se eu estou em paz e calma, eu também consigo contagiar o outro. Então vejam que tudo é possível. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Tudo bem. Ser paciente não é ser acomodado. Nós realmente não precisamos levar os desaforos para casa e aceitar tudo de cabeça baixa, porque em nome de quê? Da paciência. Não. Nós podemos aprender a ouvir tudo que a pessoa nos diz, nos traz aquela irritação, em silêncio, muitas vezes, porque quando nós nos aquietamos, o nosso cérebro, ele tem mais condições de trabalhar melhor. Quando nós entramos na mesma faixa, na mesma sintonia da irritação, o nosso cérebro está muito agitado e ele não consegue trabalhar bem. Tanto é que o resultado é que nós acabamos nos prejudicando fisicamente e mentalmente. Então nós podemos ouvir toda aquela irritação, toda aquela inquietação, e depois que os ânimos se acalmarem, porque naquele momento muitas palavras são ditas, muitas feridas são feitas, e muitas vezes nos arrependemos de tudo isso. Então, depois que passou um tempo, nós vamos lá e vamos conversar, porque ser paciente não é aceitar tudo. Olha, aquele dia tu me disse isso e não foi legal, não me fez bem, eu não concordo com a tua atitude, isso está me fazendo sofrer. Eu gostaria de conversar para que nós pudéssemos resolver e vivermos melhor. É um exercício de paciência. Vejam
Vejamos, né? Porque eu também estou nesse exercício. Não é tão difícil assim. Mas o que nos tira a paciência? Fila, demorar para sermos atendidos, né? Trânsito. Isso nos tira a paciência, nos irrita profundamente. Chegar num lugar e ficar numa fila durante horas e não ser atendido, nos tira a paciência. E o que fazer? Nós não podemos evitar as filas, nós não podemos evitar os trânsitos congestionados, nós não podemos evitar os acontecimentos quando nós formos atendidos. Eu me lembro, há anos atrás, uma amiga minha, ela passou por uma série de problemas de doença, né? E ela tinha que ser atendida semanalmente num hospital. E semanalmente as consultas se atrasavam. Ela começou a levar o celular dela junto, um fone de ouvido, e ela fez uma lista assim de músicas, e já que ela não podia mudar, né, muitas que estavam na volta dela iam lá e botavam a boca e xingavam o governo, e xingavam o presidente do hospital, e xingavam as outras, e todo mundo se xingava, e era um estresse geral. E ela aprendeu a colocar o fone de ouvido e escutar aquela seleção de músicas. E ela disse que quando ela via, já era a vez dela de ser atendida. Aí teve uma vez que quase ela perdeu a paciência, porque a consulta era 9 horas da manhã e às 10 vieram avisar que a médica chegaria só às 1h30. E ela ficou lá no hospital sem almoçar, com dor, esperando até 1h30. Mas ela tinha que fazer, tinha que ficar ali, não tinha que fazer. Chegou a 1h30, vieram avisar que a médica mandou dizer que viria atender só às 5 da tarde. E ela ficou ali até às 5 da tarde, não tinha o que fazer. Mas todos estavam num mau humor muito grande na volta dela. E ela pensou assim, eu não vou me contaminar com isso, porque não tenho o que fazer, eu vou ter que ser atendida. E quem sabe alguma coisa aconteceu para essa doutora ter se atrasado tanto. Porque uma coisa é certa, ela deu satisfação, ela disse que ia se atrasar, ela avisou, ela sabia que tinha pessoas ali esperando. Então alguma coisa deve ter acontecido. E nesse intervalo dela ser atendida e que ela chegou ali, ela conversou com várias pessoas. E daí eu me lembro de uma filósofa, Lúcia Vera Galvão, que ela traz historinhas, mas são muito interessantes. E ela conta a historinha de um menino e da borboleta. E o menino disse assim, borboleta, qual é o melhor lugar para mim conhecer? Porque a borboleta vai por todos os lugares. E a borboleta disse, o melhor lugar para tu conhecer é o lugar do outro. É nós desenvolvermos a empatia. E aí está a grande necessidade que nós temos de desenvolvermos a empatia sempre, porque nós vivemos em sociedade, não vivemos sozinhos. E naquele dia ela desenvolveu a empatia. Ela pensou, não, mas alguma coisa deve ter acontecido com essa doutora para chegar nesse ponto. Mas é claro que ela estava ali com dor, com fome, com tudo que a gente sabe que a gente fica, né? Quando chegou a vez da consulta dela, ela entrou calma, olhou para a doutora disse, me desculpe, todo esse atraso, eu não poderia estar aqui hoje porque o meu marido, ele está na UTI.
Então ela estava com um problema maior do que o problema dessa minha amiga. E ela disse, tudo bem, doutor, não tem problema. Então vejam a necessidade que nós temos de desenvolvermos a empatia, e a paciência nos ajuda a desenvolvermos a empatia. E quando nós desenvolvemos a empatia, nos colocamos no lugar do outro, aquela pessoa que chega para nós e que tenta nos tirar a nossa paz, a gente vai começar a ver de outra maneira. Poxa, mas essa pessoa não está bem hoje. Já desenvolveu a empatia. Alguma coisa aconteceu para ela estar assim, toda atravessada comigo, né? Ela não está bem. E aí estamos desenvolvendo a paciência. Isso nos ajuda muito, acalma as nossas ansiedades, o nosso estresse. Aí muitos dizem assim, mas a gente não tem muito tempo para ter paciência. E a paciência nos ajuda a ter tempo. Aí que está a questão. Porque aquele que consegue gerenciar melhor as suas emoções com o ato da paciência, ele consegue resolver melhor as coisas, porque ele está mais calmo, e ele consegue ter mais tempo, porque está resolvendo as coisas da melhor forma possível. Então vejamos quantos benefícios nós podemos alcançar através da paciência. Tem uma historinha de um senhor que ele vivia num vilarejo, e ali eles viviam muito bem, muito felizes, havia muita harmonia entre todos, ninguém tinha problemas uns com os outros, viviam todos em paz. E uma vez chegou um jovem rapaz e ele queria falar sobre a sua sabedoria, sobre as suas virtudes, sobre a sua grandeza, e ele ficava alfinetando muito aquele senhor que era o sábio daquele vilarejo, e alfinetava, e ele é que sabia, e ele que tinha razão, e assim ele fazia. Por um bom tempo ele ficou por ali, e as pessoas diziam, mas o senhor não vai fazer nada, vai deixar ele ficar lhe distratando, lhe alfinetando, reclamando, e achando que ele é mais do que todo mundo, o senhor não vai fazer nada. E ele ficava quieto, ficou em silêncio, ficava quieto, e as pessoas já estavam ficando preocupadas ali, porque ele tinha que dar um basta naquela pessoa. Até que um dia o rapaz mesmo chegou para ele e disse, poxa, eu estou aqui porque eu sei que eu sei mais do que o senhor, eu sei que eu tenho mais sabedoria do que o senhor, então, e o senhor não diz nada. E ele disse, olha, enquanto tu falava, eu pensava, eu ouvia. Eu acho que há mais sabedoria em ouvir do que falar, porque o silêncio ele vai nos conectar conosco mesmo e com aquilo que nós temos de melhor, e através disso nós vamos conectar com o outro e vamos conseguir conviver de uma forma melhor. Então que possamos buscar a nossa paz interior diariamente, pensando que nós não precisamos ter tanta pressa de tanta coisa, porque as coisas vão se resolver. E ter paciência é saber esperar, porque o tempo resolve muita coisa. E às vezes a gente não quer esperar, a gente quer resolver de uma vez só, e o tempo está ali para resolver. Então deixa que o tempo vai resolvendo, e eu também vou entendendo, e vou melhorando, e vou tendo intuição
de qual o melhor caminho seguir para resolver melhor essas situações. Como lidar, então, com o impaciente, com aquelas pessoas que diariamente estão ali nos cutucando? Como lidar com a nossa impaciência conosco mesmo? Vamos aprender também a esperar, que nós vamos aprendendo com tempo, com calma, e tentar se colocar no lugar do outro, desenvolver a empatia. Como disse aquela filósofa, o melhor lugar do mundo é o mundo do outro, para se conhecer. Quantas histórias, quantas coisas bonitas nós podemos descobrir conhecendo as pessoas. E muitas vezes nós vivemos só no nosso mundo e achamos que nós somos os donos da verdade e ponto. E por que essa necessidade de sermos os donos da verdade? Se nós somos espíritos em evolução, o caminho evolutivo é para todos nós, e as verdades, elas vêm com o tempo, com cada um de nós que tem o seu tempo para entender, para se melhorar, para viver melhor, para ser mais feliz aqui na Terra, conosco mesmo, com aqueles que estão ao nosso redor. Por hoje é só, então, que tenhamos mais paciência conosco mesmo e que aprendamos a desenvolver ao nosso redor. Se aqueles que estiverem não têm paciência, é com cada um. Nós estamos fazendo o que é melhor para nós e para a nossa convivência. Uma boa noite a todos.